Pessoal, boa noite. Mais bonito para Jesus. É bom estar nesse lugar. Eu gosto de estar aqui, porque aqui se decidem muitas coisas na nossa vida, muitas coisas no nosso futuro, no nosso amanhã serão decididas aqui. Porque aqui você se posiciona, você aprende, você decide a viver uma vida diferente e Deus te abençoa. Amém? E nós temos um tema, e eu quero fazer uma reflexão sobre esse tema nesta noite. A revolta que inspira. A revolta que inspira. E como uma introdução, eu quero dizer para você que, na verdade, todos nós somos líderes do nosso destino, líderes da nossa vida. E você lidera alguma coisa sempre. Na nossa caminhada, vamos construindo o nosso caminho. Eu sempre falo que, na verdade, não existe caminho. Você constrói o teu caminho, ele vai surgindo a maneira que você vai fazendo as tuas escolhas, tomando as tuas decisões, as coisas vão acontecendo. E feliz de você que está aqui nesta noite, porque aqui, como eu falei, nós nos posicionamos, temos a oportunidade de aprender e a oportunidade de nos posicionar. E o poder da revolta muda muita coisa na nossa vida. Quando você está conformado com algo, nada vai mudar. Eu lembro que uma certa vez um rapaz não tinha reunião, estava aqui à tarde, fora do horário de reunião, e parou um homem na segunda porta com ele, e ele foi no encontro com Deus, e ele estava feliz. E eu disse: só tem uma coisa, você tem que mudar a rota que você caminha, mudar os teus velhos amigos, muda o teu caminho, e muda os teus amigos, e muda as tuas atitudes, se você quer ver uma mudança na tua vida. Passou-se um mês, ele me procurou chorando, desesperado, e eu disse para ele o seguinte: você não pode reclamar daquilo que você aceita na tua vida. Você não tem direito de reclamar daquilo que você concorda. Então eu não tenho palavras para te falar, porque você não decidiu mudar. Então, quando esse tema veio ao meu coração, o poder da revolta, esse negócio de revolta é aquilo que acompanha a minha vida por muitos anos, porque um certo dia eu falava com a pastora e eu disse para ela, eu perguntei para ela: você já me viu desanimado alguma vez? Ela disse: não. Você já me viu olhando para o chão diante de uma adversidade? Não. E ela disse: sempre que surgiu uma grande dificuldade, você reagiu imediatamente para virar o jogo. Porque eu sou uma pessoa que aprendi a me revoltar de quando em quando para fazer algo novo acontecer. O significado de revolta: se rebelar, estar inconformado, é estar repleto de indignação, é não se conformar com determinada situação, é demonstrar uma insatisfação. E eu quero apresentar para você um homem que mudou a história da sua nação na Bíblia, porque ele se revoltou. Aqui nós encontramos o poder de uma revolta. E esse homem se revoltou com uma situação que era dramática, e ele inspirou homens para estarem do seu lado e para conquistarem uma grande vitória. Juízes capítulo 6, versículo 4 em diante.
Nós vamos ler. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, e eles invadiam a terra para devastá-las. Por causa de Midian, dos midianitas, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro a Deus. Ponto. Você entender esta reflexão, esta passagem, nós temos aqui um quadro de uma nação, de Israel, sendo saqueada durante 7 anos. Durante 7 anos, esse povo de Israel foi roubado. Os medianitas eram um povo poderoso. E como diz a Bíblia, eles invadiam o território de Israel, roubando tudo. Eles roubavam o gado, roubavam as ovelhas, roubavam o alimento. Eles não deixavam sustento algum. Por um período prolongado. De modo que Israel, diz aí, ficou pobre, fraco, muito pobre. E se você olhar esse capítulo, diz que eles, quando Israel era invadido, os israelitas se escondiam nas cavernas, com medo de morrer. Então a situação era terrível. Mas olha o que diz no mesmo capítulo 6, versículo 11. 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Aqui nós vemos Gideão como homem que se revoltou. E essa revolta leva ele a fazer algo impensável. Salvar o trigo, salvar um alimento, para salvar sua família e salvar pessoas que estavam ao seu redor. Deixa eu explicar para você, porque na minha tradução, diz que ele estava malhando trigo no lagar. O que era a prensa de uva, o lagar? Era um lugar não ao ar livre, era um lugar meio dentro, de repente, de uma caverna, ou de algo fechado, mas na época lá era tipo uma caverna. Era um lugar onde não tinha vento, era um lugar que não tinha claridade, era um lugar difícil. Prensar uvas era muito difícil. Agora você imagine malhar trigo. O lugar do trigo, de malhar trigo, na época, era na eira. Era um lugar, um espaço ao ar livre, onde eles malhavam, com a peneira jogavam o trigo, o vento tirava as impurezas, ficava só o trigo. Você já viu, você sabe disso. Talvez os jovens não saibam, não é do tempo deles. Mas eu, quando era pequeno, fiz muito isso. Arroz, principalmente arroz, você batia com aquela madeira, né, o manguaba, você batia, depois colocava numa peneira, jogava o arroz para cima, vinha o vento, tirava as palhinhas, ficava só o arroz. Gideão não estava num lugar próprio para isto. Ele estava num lugar, você imagina a dificuldade, ele estava malhando trigo, porque Gideão foi o único homem que pensou assim: eu não vou aceitar esta situação, eu não vou aceitar ser roubado, eu não vou aceitar viver pobre, eu não vou aceitar viver oprimido pelos medianitas, eu vou fazer algo eu tenho que fazer. E isto demonstra uma atitude que exigiu um grande esforço, mas que foi uma atitude de revolta
porque ele não ia jamais aceitar aquela situação. Deus, irmãos, Ele olha para as atitudes. Se você concorda, Deus concorda. Se você não faz nada para mudar, nada vai mudar, porque Deus concorda com você. Deus, Ele faz diferença nas pessoas, das atitudes que as pessoas tomam. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Na minha tradução diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Irmãos, o anjo de Deus veio. Foram 7 anos de sofrimento, 7 anos de pobreza, 7 anos de atraso, 7 anos que nada dava certo. E por que o anjo não foi e apareceu para outro? E apareceu só para Gideão? Porque Gideão foi o único que teve uma atitude para mudar. Foi o único que creu que poderia mudar. Foi o único que acreditou que algo tinha que ser feito. Você acredita que algo tem que ser feito na tua vida? Você acredita que algo que tem que ser feito para você ser uma pessoa mais feliz? Se você não crê, não vai acontecer. Você acredita que algo tem que mudar na tua vida? Tem pessoa que não entende que ela precisa mudar, que ela precisa fazer algo. Eu disse para aquele rapaz: você não pode reclamar daquilo que você aceita. Em todas as áreas da vida é assim. Pode ser na família, pode ser no casamento, pode ser na tua saúde, na tua vida pessoal. Se você, por exemplo, não faz um exercício, você não caminha, você vai encurtar a tua vida. Você não se cuida, como você vai viver saudável? Come tudo que te dão, bebe tudo que coloca na mesa, não vai funcionar. Você acredita que algo tem que mudar? A pessoa de Gideão, ele diz: eu vou fazer algo, porque eu quero ver um resultado positivo. Eu posso dizer para você em relação à célula, em relação àquelas pessoas que você que é líder cuida. Talvez você está pensando até em jogar a toalha, está pensando em desistir, você desanimou. Por que você não se revolta? Bate aí na pessoa. Sim, por que você não se revolta? E faz algo diferente. Porque se você se revoltar, o anjo de Deus vem para te ajudar. Deus vem para te abençoar. Ele vem para tocar na tua vida. Ele vem para falar com você. O anjo de Deus veio e disse: o Senhor é contigo. Eu fiz uma anotação aqui. Ele vem para responder o desejo do nosso coração. Ele vem para cumprir as suas promessas. Ele vem para fazer um milagre. Ele vem para honrar o teu trabalho. Ele vem para te dar estratégias. Ele vem para te tornar um vencedor. Ele vem para te capacitar. Em João 15:5, Jesus falou algo muito interessante. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olhe, ouça. Toda a estratégia do mundo, todo o esforço humano pode até dar em nada, se você não tiver a mão de Deus na tua vida, falando para quem tem fé, falando para quem crê. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto:
em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando o anjo falou para Gideão: o Senhor é contigo, homem de valor. Juízes 13 ao 14, há uma declaração de Gideão. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão suas maravilhas, que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Amém. Na minha tradução diz: eu sou o menor na casa dos meus pais, e a minha família é a mais pobre, é a mais pequena em Manassés. Mas Deus fala algo aqui: vá com a força que você tem e livre Israel. Veja bem, Gideão era o mais moço, a família era mais pobre. Gideão apresentou um argumento: Senhor, onde é que estão as tuas maravilhas? Israel está abandonado, Israel está fraco, Israel está roubado, Israel está desanimado, Israel está indo para as cavernas, Israel perdeu tudo, está pobre. E onde estão os teus milagres? Deus não questionou esse argumento, porque Deus não precisa perder tempo com argumentos esfarrapados. Deus disse para ele: vá com a força que você tem e livre Israel, porque eu estou te enviando. Qual é a força que Gideão tinha? Gideão só tinha uma força: a força da revolta, a força de um posicionamento, a força de alguém que é inconformado. Quando você é inconformado, quando você se posiciona, você traz algo diferente. Eu não sei se você está entendendo o poder que há num posicionamento, o poder que existe numa decisão, numa escolha, para fazer algo diferente, e para ver algo acontecer, e para ver Deus agir. É o posicionamento de Gideão que trouxe o anjo a ele. E o anjo disse: vá com a força que você tem e livre Israel. E Gideão disse: eu sou o menor e a família é mais pobre, com quê? E na sequência, o próximo versículo, Deus disse: eu estarei com você, e você derrotará todos os medianitas, como se fossem um só homem. Você tem a força da revolta, você tem a força do posicionamento, e eu estarei com você. Deus não disse que ia estar com os outros, que estavam fugindo pelas cavernas. Deus não prometeu estar com os covardes. Deus não prometeu estar com os tímidos. Deus não prometeu estar com os conformados, que querem ficar na zona de conforto, chorando o leite derramado, chorando as pitangas. Não. Deus disse para Gideão: você tem a força de um posicionamento, então vá, porque eu estarei com você, e você vai libertar Israel, e você vai vencer os medianitas, como se fossem um só homem. Essa história é interessante, porque em Juízes 6:34, olha o que diz, 6:34,
Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou os abiesrita para segui-lo. Quando você se posiciona, você abre espaço para Deus te ajudar. Você prepara o caminho para o Espírito Santo te capacitar. Quando você se revolta e você diz, você que é líder de célula, eu vou ser um líder bem-sucedido, eu vou ser um pai de multidões, eu vou ser mãe de multidões, porque Deus é comigo, e eu tenho a estratégia, eu tenho a visão, eu sei como fazer, e Deus vai colocar pessoas na minha célula, na minha rede, vou ter minha equipe, meus 12, quando você se posicionar assim, Deus virá e vai dizer para você, vá nessa tua força, porque eu serei com você, e Deus vai te abençoar. A revolta que inspira. Gideão reúne o povo, 32.000 homens se reuniram a Gideão, e Deus diz para Gideão, faz o seguinte, Gideão, para que os homens não digam que foi o braço deles que conseguiu, mande os que têm medo, os tímidos, mande os covardes, os que não têm coragem, os medrosos, voltarem para casa. Juízes 7:3, olha o que diz aí, Juízes 7:3, anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10. Irmãos, o que nós aprendemos? Que a Bíblia, ela fala 366 vezes, que Deus diz para mim e para você todos os dias, não temas, não tenha medo, não temas. Em Apocalipse diz que ficarão de fora os tímidos. Deus não pode contar com quem tem medo, Ele conta com quem tem coragem. É preciso ter coragem, porque seguir a Jesus é uma loucura, né? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus conta com quem tem perseverança, confiança, determinação, e quem está decidido a ultrapassar a linha, às vezes até quebrar um protocolo, para ver a família feliz, para ter um casamento feliz, para ter sucesso como líder, para ter uma empresa bem-sucedida, para ter o seu negócio bem-sucedido. Deus conta com quem não tem medo de ver as coisas acontecer e saber que Deus faz milagres. Mas Deus diz para Gideão o seguinte: Gideão, 10.000 é muito, não basta ter coragem, é preciso ter discernimento, é preciso ser vigilante, é preciso ser atento, ser sábio. Leve os homens ao ribeiro, eles vão beber água, e tu faz o seguinte: aqueles que chegarem com muita sede para beber água, e eles se ajoelharem, e com a mão eles segurarem o cabo da espada, e com a outra mão pegarem a água do ribeiro e levarem a boca, olhando para os lados, beberem água assim, separe. E os que dobrarem os joelhos e beber a água, lambendo como um cão, separe. 9.700 homens dobraram os joelhos e beberam água com a boca lá no ribeiro. Deus disse: esses podem mandar embora, você vai ficar só com 300, porque é com os 300 que você vai ter a vitória, para que todos saibam que eu estou com você. Aí Deus dá estratégia.
Porque quando você se revolta e você tem Deus com você, a coisa vai acontecer porque Deus está agindo. A coisa vai acontecer porque Deus está colocando a mão e abençoando você e montando o quebra-cabeça para fazer as coisas darem certo. Deus disse para Gideão: com esses 300, você pegue 300 vasos. Cada um terá um vaso, uma jarra de barro. E dentro deste vaso uma tocha acesa. E cada um com uma trombeta, com uma corneta. Suba o monte à noite no acampamento do inimigo. Cerquem eles. E na hora certa que você tocar a trombeta, todos quebrarão o vaso e segurarão uma tocha de fogo acesa no ar, porque eu vou agir. Há um significado, irmãos. E eu não vou entrar nesse detalhe, não quero explicar para você. Isso é uma tipologia. O vaso representa a nossa vida. Nós somos um vaso. E dentro do nosso vaso que somos nós, precisamos ter a chama da fé, do Espírito, a chama do Espírito Santo na nossa vida, a chama de Deus, a chama da determinação, a chama de um sonho que vai se realizar, da motivação. A chama tem que estar acesa, mas o vaso tem que se quebrar. Quando o vaso se quebra, significa que você se entrega para Deus. Vaso quebrado significa uma atitude de humildade diante de Deus. Você quebrar o vaso, você quebrar o teu coração, você reconhecer a tua fragilidade, você reconhecer a tua pequenez diante de Deus, da grandeza de Deus. Porque quando você se humilha, Deus te exalta. A humildade precede a honra, a humildade precede as grandes conquistas, porque você sabe que todas as tuas conquistas, elas virão porque Deus está com você. Então Deus está dando para Gideão um ensinamento para a nossa vida e um ensinamento para a eternidade. Vasos com chama de fogo dentro. Quebra o vaso e o fogo vai aparecer e eu vou agir. Então Gideão está cercando o monte e um dos homens de Gideão ouviu um inimigo dizer: olha, esta noite eu tive um sonho. E eu tive um sonho com o filho de Joás, Gideão, que Deus deu para ele uma grande vitória. Foi um aviso antes de a vitória acontecer. E a Bíblia diz aqui, eu vou finalizar, que os 300 estavam com Gideão. E esses 300, antes de eu ler o versículo, eu quero que você saiba que eles formavam um só coração, era uma só visão. Eles tinham o mesmo propósito, vencer. Eles tinham o mesmo alvo, eles trabalhavam em equipe. Era um por todos e todos por um. Quando você quer vencer sozinho, é muito difícil. Agora quando tem mais um do teu lado, com o mesmo coração, aí fica mais fácil. Juízes 7, 20 e 21 diz o seguinte, olha aí. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, os vasos, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Isso era noite, eles entraram em pânico, eles entraram em desespero. E naquela noite Deus deu uma grande vitória. Irmão, ideia simples. Se o inimigo tem, dá certo, não funciona. Você trabalha e você vê que vai tudo por água abaixo. Algo está acontecendo que você não está contente. Algo não está bom para você. E você já pensou em desistir, já pensou em abandonar a igreja, abandonar a célula, abandonar tudo? Não. Hoje é o dia de se revoltar. Hoje é o dia, é a noite de quebrar o vaso. É a noite de crer.
Gideão não brigou, Gideão não lutou, Gideão não matou ninguém, Gideão não foi atrás dos medianitas, Gideão somente obedeceu a Deus. Gideão primeiro se revoltou, ele creu, ele obedeceu. Gideão não contou com 32 mil, porque 22 mil eram covardes, 9.700 eram imprudentes. Gideão contou com Deus, porque era improvável uma vitória com 300 homens diante de um exército incontável. Gideão não usou a espada para ferir ninguém, mas Gideão fez algo que funciona: quebrar o vaso, se quebrantar diante de Deus e deixar que a tocha, o fogo do Espírito Santo apareça na nossa vida, e o mais Deus vai fazer. Eu quero desafiar você a crer que algo vai mudar, a crer que algo bom que ainda não aconteceu vai acontecer. Eu quero orar por você que crê que ainda não terminou. Diga comigo: obrigado, Jesus. Diga: a minha força está em ti. Diga: eu estou determinado, eu estou debaixo da tua mão. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor recompensa. Diga: o Senhor recompensa aquele que morreu por mim e que está vivo para todo sempre. Diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Coloque a mão assim na tua mente, na tua fronte. Diga: Jesus, renova a minha mente. Diga: todo argumento contrário à vontade de Deus, eu cancelo agora, eu rejeito agora, eu renuncio agora. Todo argumento, todo pensamento contrário à vontade de Cristo, eu renuncio agora, e eu declaro que eu sou abençoado, que eu sou livre, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus bem forte.